Olá, pessoal do canal do professor Fábio Nassi. Estava um pouco afastado, né? E com problema na voz aí. E gravar é diferente da gente dar aula, né? Porque gravar a gente fica falando o tempo todo. E aí peguei uma friagem, sei lá, e a garganta foi ficando ruim. Tive que dar uma paradinha, né? Mas estamos de volta e hoje eu vou trazer aqui um simulado da RBO, baseado muito, né? Simulado não, são questões comentadas baseadas na prova de Carapicuíba, tá? Mas serve aí para o seu estudo, porque eu vou comentar as questões mais detalhadamente. Então, olha só, vamos ver a questão. Claro que nós vamos trabalhar aqui as questões, né, dos conhecimentos específicos e começamos aqui, ó, de acordo com a resolução 7 de 2010, sempre está caindo nas provas, que fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. Só não olhem aqui a resposta, por quê? Porque essa foi uma prova enviada, né? Então eu vou colocar o gabarito correto, algumas vão coincidir, outras não. Já agradecendo aí os alunos que enviam as provas, né? Ou os concurseiros, porque isso ajuda. Então, o parecer, a resolução 7, né, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, a educação de qualidade como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, pertinente, equitativo, importante isso aqui, né? Olha só, a educação ela é relevante, pertinente e equitativa. Cuidado com a palavra equidade, né, que ela é diferente de igualdade. Acerca do assunto, analise as seguintes proposições. Então vamos lá, né? Então você vai analisar as proposições e vai ver qual é a alternativa correta. Ó, então vamos lá. A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e desenvolvimento pessoal. 2. A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. E 3. A equidade refere-se à importância de tratar de forma igual o que se apresenta como desigual no ponto de partida, assegurando a todos a mesma igualdade de direito à educação. Então vamos analisar aí essas alternativas para descobrir qual é a correta. Bom, aí ele falou aqui, ó, de relevante, né, pertinente e equitativo. Ele quer saber o que isso significa na resolução, o que está colocado na resolução desses temas. Então vamos lá. Relevância reporta-se à promoção, né, deixa eu botar a promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e do desenvolvimento pessoal. É exatamente isso, né? Porque a aprendizagem significativa ela tem que ter a ver com a questão da sociedade, o que a gente está vivendo hoje, com o desenvolvimento pessoal, senão ele não se torna significativo, né? E aí vem a pertinência, que refere-se à possibilidade de atender às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades de interesse. Também está corretíssimo, né? Então, olha só, se a gente tem a 1 e a 2, a gente eliminaria a B, que não dá, aqui também não dá, e a gente ficaria com a última, a A e a D, para decidir. E aí, equidade, gente, olha só, né? Eu sempre falo que contexto social, cultural é importante, que a questão da isso é pertinência, de a escola não é uma ilha, né? Que você tem que fazer essa relação com o seu entorno, com o mundo, com o local, com o global, né? O conhecimento ele tem que atender às demandas sociais, por isso que a gente fala assim, mas é, antigamente o aluno, só que o aluno de antigamente não é o aluno de hoje, isso mudou, então a sociedade mudou, o conhecimento mudou, tudo está transformado, então a gente precisa, né, trazer aí conhecimentos de relevância para que essas crianças e adolescentes tenham aí um desenvolvimento, um aprendizado e que possam, de alguma maneira, interferir para melhorar essa sociedade ou mundo que a gente vive, né? Isso é relevante, certo? E quando a gente fala de equidade, ele fala assim, tratar de forma igual
o que se apresenta como desigual no ponto de partida, assegurando a todos a mesma igualdade de direito à educação. Bom, quando a gente fala de equidade, gente, nós estamos falando de equilibrar as coisas no sentido que eu preciso dar mais a quem precisa de mais. Se eu tratar todo mundo igual, aquele que já tem, ele vai continuar, né? Por exemplo, aquela criança que foi muito estimulada, que tem pais leitores, que tem acesso à cultura letrada, música, arte, teatro, né? Todo esse arcabouço de elementos culturais historicamente construídos, né? Essa criança, ela que se alimenta, que tem uma casa boa, que tem lugar para estudar, enfim, essa criança, ela já está ali, né, num patamar melhor do que aquela que está, por exemplo, lutando para sobreviver, muitas vezes com fome, muitas vezes indo para a escola sem material, sem roupa, sem comida, né? Sem roupa eu digo roupa sim, mas às vezes com uma roupa bem, né, ruim, assim, aquela criança que tem muita dificuldade social, econômica, cultural, que vivencia violência dentro de casa, por exemplo, né? Então, a equidade, ela visa assim, ó, nós precisamos dar atenção para esse aqui necessita de mais atenção, esse aqui, se eu der um pouquinho para ele, ele vai sozinho. Portanto, não é essa definição de equidade, né? Eu falei até, equidade não é a mesma coisa que igualdade. Portanto, aqui o gabarito é letra A, né? Então, vou colocar aqui, porque a prova está bem riscada, né? Eu gosto de prova assim, bem riscada. Então, ó, gabarito, letra A, de amor, tá? É o que está valendo é essa aqui, né, gente? Só para você ter ideia aí, porque como a prova... E aqui, ó, fala educação de qualidade, deixa eu botar meu marca-texto, ó, educação de qualidade, ó lá, da resolução, parágrafo 2, é um direito fundamental e, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativo. Ó, relevância, repórter e promoção, do ponto de vista das exigências sociais e movimento pessoal. Pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e características dos estudantes de diversos contextos sociais e diferentes capacidades de interesse. E a equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada, olha como está aqui, ó, de forma igual, né? Não é forma igual, é forma diferenciada, o que se apresenta como desigual no ponto de partida. É aquilo que eu expliquei para vocês. Não dá para comparar, né? Aí a gente, uma criança que tem uma situação de alimentação adequada, de estímulo em casa e tal, com uma criança que vive um ambiente de violência, de pobreza extrema, né? Então, ó, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos o direito à igualdade na educação, certo? Então, para a gente ter pelo menos próximo dessa igualdade, a gente precisa tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual do ponto de partida, né? Para aquilo que eu falei, para a gente equilibrar, para a gente, né, tentar chegar na igualdade. Por isso que eu falei que equidade não é igualdade, mas é um caminho ali, né? Para que a gente, não, igualdade nunca vai existir, né? Mas a gente chegar num patamar de equilíbrio, um patamar bacana. Então, uma questão interessante, né? Que caiu, e aqui o gabarito é letra A, de amor, tá? Eu vou grifar assim para ficar mais fácil para vocês verem, além de colocar aqui do lado, né? E continuar comentando. Não se deixe levar pelas marcações, tá? Depois eu vou falar por quê, porque essa é uma prova escaneada, né? Obviamente. Olha, em consonância com o artigo 71 da LDB, não, ó, não. Aí a gente tem que prestar muita atenção. A gente não pode usar caneta marca-texto, né, na prova, aí você vai lá com lápis e marca no não. Constituirão despesas de manutenção, desenvolvimento de ensino, aquelas realizadas com, então, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e expansão do ensino,
B, obras de infraestrutura desde que realizadas para beneficiar diretamente a rede escolar. C, aquisição de material de idade escolar e manutenção de programas de transporte escolar. E D, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Veja, eu falei muito isso nas minhas aulas, né? Quando a gente fala de gasto com educação, despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, eles têm que estar relacionados ao ensino. Então, quando você fala de levantamento estatístico, estudo, pesquisa, aprimoramento e qualidade e expansão do ensino, isso correto, tá? Pode gastar com isso. Aquisição de material de idade escolar, manutenção de programas, também está aí com a manutenção e desenvolvimento do ensino, direto, né? O material didático vai para a criança, o transporte é da criança, sempre pensa isso, na criança, no ensino, tá? E uso e manutenção de bens vinculados ao ensino. Ok, todos esses são. Qual que não está? A letra B. A letra B de bola. Professor, não entendi por que a letra B não, né? A letra B não é despesa. Letra B, que B mais feio. Mas vamos lá. Olha só, obra de infraestrutura, eu dou até esse exemplo. Arrumou a calçada, arrumou a rua, né? Vai beneficiar ali a escola. Não, não pode. Né? Eu até falo isso, olha, isso aí não é direto no ensino. Mas vai beneficiar a escola. Não, isso aí é feito com verba de outras secretarias, porque senão o pessoal começava a arrumar calçada, rua, né, avenida. Essa avenida aqui chega até a escola e vai dinheiro da educação. Por isso, não é uma despesa. Obra de infraestrutura. Infraestrutura é rua, é calçada, é saneamento básico, né? Aí não, aí é outras verbas, né? Outras verbas, tá? Então, não pode gastar com isso, certo? Então, é importante você lembrar uma questão que caiu já bastante, ó. Tem aqui, ó, na LDB, artigo 71, não constituirão despesas de manutenção e ensino, aquelas realizadas com, vou até grifar aqui, vocês, ó, pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade de extensão. Aqui, ó, fala de levantamentos, estudos visando principalmente, então, ok, né? Quando não vise, aí é que não pode. Subvenção a instituições públicas, privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, verba da educação é para a educação, não é para assistência social, não é para esporte, não é para cultura, né? Formação de quadros especiais para administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos, também não pode. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica e outras de assistência social. Isso aí é médico, né? Farmácia, psicologia, aí ligada a outra área da saúde, esse o último da assistência. Aí alimentação. Alimentação tem uma verba própria para isso, né? Tem uma verba própria para isso, que não é a de manutenção e desenvolvimento do ensino. Olha para que é a verba. Manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividades alheias à manutenção e desenvolvimento do ensino. Tem uma regra básica, clara, para você lembrar essa questão sempre. Pensa naquilo que é para o ensino, né? Ó, manutenção e desenvolvimento do ensino. Comida. Mas ajuda um aluno e tal. Mas tem uma verba para isso, certo? Então, vai arrumar a calçada, vai arrumar a rua ali, legal, o aluno... Não, né? Isso aí está bem claro, é obra de infraestrutura. Tem que fazer? Tem, com outra verba, não com a da manutenção e desenvolvimento do ensino. Vamos ver agora o artigo 37 da Constituição Federal, né? Então, a pergunta é: assinale a alternativa que está em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal. Então, vamos ver o que diz aqui. Olha só. A lei estabelecerá
os casos de contratação por tempo indeterminado, para atender a necessidade temporária ou permanente de excepcional interesse público. Aqui a banca está perguntando sobre o artigo 37. A proibição de acumular não se estende a empregos ou funções e não abrange autarquias, fundações ou sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. C. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E AD, as funções de confiança exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições percentuais máximos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de assessoramento. Então, vamos lá para a resposta. Olha só, eu vou me deter um pouco mais nesse artigo e esse artigo aqui, e vocês vão falar assim, está demorando muito, mas é que eu quero esmiuçar bastante com vocês, para vocês prestarem bastante atenção, porque isso ajuda muito. Olha só, vamos lá, né? Então, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo indeterminado. Gente, existe contratação por tempo indeterminado? Tá sem fim? Não, né? Se é uma contratação, ela tem que ser por tempo determinado, certo? Por quê? É aqueles casos do processo seletivo, que você tem lá uma licença gestante, uma licença saúde, que o cargo está ocupado, você não pode chamar do concurso, né? A não ser que a pessoa assuma um cargo livre e pegue uma carga suplementar, aí tudo bem, né? Mas chamar a pessoa do concurso para substituir uma licença gestante, não, porque aquele cargo está ocupado. E aí, o que eu explico para vocês, cargo é criado por lei com número determinado. Então, hoje eu estou numa prefeitura, eu estou num cargo, né? Se eu sair, aquele cargo fica vago, tá? Proibição de acumular, ela não se estende a empregos e funções e não abrange autarquias? Sim, abrange autarquias, sim. E aí já falei isso para vocês. Eu posso ter um emprego no correio e outro na educação? Não. E nós vamos falar do acúmulo, o que pode? 2 cargos de professor, um de professor com técnico ou científico, enfim. Abrange sim autarquia, Petrobras, Correio, né, Sabesp, fundações aí, FIEB, né, em Barueri tem a FIEB, tem a fundação lá em Osasco, enfim, todas essas, né, são abrangidas sim. Então também está errado essa aqui, né? As duas estão erradas. Agora, as funções de confiança exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, tal, nos percentuais máximos, destina apenas às atribuições de assessoramento? Não. Chefia, direção e assessoramento. Portanto, o gabarito aqui conferiu letra C de casa, né? Ressalvados os casos específicos. Na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas das propostas, no termo da lei, somente permitirá, né, a exigência de qualificação técnica, econômica e o cumprimento das obrigações. Então, perfeito aí, certinho. Vamos ver, ó. Olha só, administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes da União, do Distrito Federal, artigo 37, né? Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o que eu chamo do NIMP, né? Os princípios da administração pública, Fábio. Como é que é? É o NIMP, né?
legalidade, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMPE. LIMPE, né? Eu explico isso aí na aula que eu falo sobre a 37, tá? Então, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo, emprego, depende da aprovação concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações de cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Né? Os cargos em comissão, como de secretários, diretores, dirigentes, né? De departamentos, diretores de departamento, não diretor, né? Porque o diretor agora a maioria está de concurso também, né? Diretor de escola pública. Então, esses cargos, chefia, assessoramento lá, direção, eles são de livre nomeação. O secretário, por exemplo, de educação, de saúde, ele é de livre nomeação. O prefeito coloca ele, tira a hora que ele quiser. Prazo de validade do concurso de 2 anos, prorrogável uma vez e por igual período, né? Isso no artigo 37. Durante o prazo improrrogável previsto no edital, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade, né, sobre os concursados para assumir cargo, emprego ou carreira. Funções de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo em cargos de comissão a serem preenchidos, nos casos, né, servidores, percentuais mínimos previstos em lei e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha o que estava na pergunta, ó. Aqui percentuais máximos, né, percentuais mínimos, e aqui falava só de assessoramento. Então, olha só, né, direção, chefia e assessoramento e percentuais mínimos. É garantido ao servidor o direito à livre associação sindical, direito de greve, né, nos termos da lei específica, muita gente não sabe, mas ainda não temos uma lei de greve dos servidores públicos. E aí, né, o Supremo Tribunal Federal, por analogia, considerou que serve para os servidores públicos a mesma lei de greve da iniciativa privada, né? Porque o Congresso ficou de fazer essa lei e até hoje a lei do direito de greve não foi regulamentada, né? Olha só, a lei reservará o percentual de cargos de emprego público para as pessoas portadoras de deficiência. Veja que aqui a Constituição ainda traz o termo pessoas portadoras de deficiência, né? Hoje já se usa o termo pessoas com deficiência, tá? E aqui, para finalizar, que a lei estabelecerá os casos de contratação, né, para atender a necessidade temporária de excepcional, ó, por tempo determinado. Então, não é tempo indeterminado, como estava lá na questão. É até quando, sei lá, né? Até o fim do mundo. Não, tem que ser tempo determinado. Então, por isso que tem os famosos contratos de 1 ano, normalmente 1 ano, né? Às vezes pode prorrogar um pouco. Aí vem a nossa alternativa, que olha ela bonitinha aqui no inciso 21. Ressalvadas as especificidades de obras, alienações, contratações mediante processo de licitação, né, concorrente, com cláusula, mantidas as condições. Aqui a nossa letra C, olha ela aqui, né? Letra C, todinha aqui no 21, que eu coloquei até aqui na frente. E depois eu coloquei o 16, né? Que é importante, que é a acumulação, sempre cai. Então, o que pode acumular aí na Constituição? Ó, 2 cargos de professor, de cargo de um professor com outro técnico e científico. E veja, ele fala de compatibilidade de horários. Então eu passei num concurso público, eu tenho direito de acumular. Calma lá, né? Se a administração tem um horário que não é compatível com aquilo que você precisa, infelizmente, não é possível. Eu posso determinar o meu horário? Não. Isso é uma prerrogativa da administração, tá?
Então eu não posso, entrei lá, agora eu quero trabalhar do meio-dia até as 11 horas da noite. Não, não posso fazer isso. Por quê? Não é o indivíduo que determina isso, e sim a administração pública. Tá? Muita gente tem essa dúvida. Mas não acho justo e tal. Mas, enfim, olha só, o direito individual ele não pode se sobrepor ao interesse público. Né? Então, eu tenho interesse porque eu quero acumular, então eu quero entrar às 6 da manhã e sair num horário que dê compatibilidade de horário. A compatibilidade de horário ela tem que acontecer, não de uma forma forçada, certo? Então, eu posso ter um cargo de professor com o técnico científico? Sim. Eu posso ser técnico de segurança e professor? Sim. Eu posso ser técnico de raio-x e professor? Sim. Eu posso ser técnico legista e professor? Sim. Tá? Ou outro científico. E a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Eu posso ser técnico de enfermagem e professor? Sim. Tá? Sim, está garantido pela linha B do inciso 16 da nossa Constituição, ok? A proibição de acumular estende-se a empregos e funções, abrange autarquias, fundações, né? Nossa alternativa é dizer que não abrange, abrange sim, certo? Vamos ver a número 24. Olha só, número 24 diz: divulgar total, parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Tem como pena multa de 20 a 100 salários mínimos, a alternativa A, multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, multa de R$ 1.000 a R$ 3.000 e detenção de 6 meses a 2 anos. Aí uma questão, então, um pouco mais complicada, né? Porque vai ali pegando no ECA essa parte das penalidades, que não costuma cair tanto. Nesse caso aqui, gente, o gabarito seria a letra B de bola, né? É multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o mínimo em caso de residência, né? Então, a letra B de bola é o gabarito. Vamos ver onde está isso no ECA, lá, artigo 247. Divulgar total, parcial, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial, relativo à criança ou adolescente que se atribua a ato infracional. Multa de 3 a 20 salários mínimos de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Parágrafo 1. Olha que interessante, hein? Incorre na mesma pena quem exibe ou transmite imagem, vídeo ou corrente de vídeo de criança ou adolescente envolvido em ato infracional. Então, se eu compartilho, eu também pratico crime? Sim, né? Também você pratica crime. Está aqui, corrente de vídeo de criança ou adolescente. Por isso que eu falo, muito cuidado, por isso que eu insisto, né, com os pais, falo muito com as pessoas, cuidado com o que você compartilha, cuidado com o que você divulga, certo? Ou outro ato ilícito que lhe seja atribuído de forma a permitir sua identificação. Fábio, mas não dá nada. Às vezes não, mas às vezes pode dar. Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio e televisão, além da pena prevista nesse artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação, né, ou a sua suspensão também. Bom, questão de número 25. Considerando exposto na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, analise as assertivas abaixo, atribuindo V para verdadeiro e F para falso, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Aí tem aqui, né, todos V, não tem todos F, mas tem todos V aqui. Eu sempre gosto de olhar aqui, né, e analisar. Então vamos lá. Esse aqui, em 1994, de acordo com a Declaração de Salamanca,
estabeleceu como princípio que as escolas de ensino regular devem educar todos os alunos, enfrentando a situação de exclusão escolar das crianças com deficiência, das que vivem nas ruas ou que trabalham, das superdotadas em desvantagem social, das que apresentam diferenças linguísticas, étnicas e culturais. Bom, vamos lá. Declaração de Salamanca, foi em 94? Sim. Né? Tudo que está aí é verdade? Sim. Portanto, aqui é V de verdadeiro, certo? Está certinho, é isso que diz, tem que educar todos os alunos, se está em exclusão, em deficiência, se está na rua, se está em situação de desvantagem, questão linguística, étnica, enfim, tudo, né? Tem que incluir a todos, verdadeira. O conceito da necessidade de educação especial, a partir da Declaração de Salamanca, ressaltou a interação das características individuais dos alunos com o ambiente educacional e social, chamando a atenção do ensino regular para atender às diferenças. Isso é verdade? Sim, pura verdade, né? Tem que atender essas diferenças, esse desafio. Portanto, já temos 2V. E aí, se temos 2V, nós já eliminamos a C e a B, certo? Então, vamos lá. Consideram-se, agora vamos lá, hein? Alunos com deficiência, aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesse restrito, estereotipado e repetitivo, desortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. Não, aí é falso, né? Por quê? Aqui é F, né? Aqui é F, ó. A descalculia, por exemplo, a disgrafia, desortografia, o TDAH, eles já não se enquadram como questões, como pessoa com deficiência, tá? Portanto, não entra, isso aqui é falso, certo? Portanto, o nosso gabarito é letra D de W. Letra D é o gabarito dessa questão, tá? Letra D de W. Deixa eu grifar aqui o D, ó, bonitinho, D, certo? D de W. Porque não entra desortografia, né? Não entra aí na questão. E aí coloca, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, reforça os dispositivos legais, os pais têm obrigação de matricular seus filhos nas escolas, na rede regular de ensino. Aí fala aqui, ó, Declaração de Salamanca, de 1994, que passa a influenciar as políticas públicas na educação. Aí coloca aqui o desenvolvimento de estudos no campo da educação e defesa dos direitos humanos, vem modificando os conceitos, as legislações e as práticas pedagógicas. Em 94, com a Declaração de Salamanca, se estabelece como princípio que as escolas de ensino regular devem educar todos os alunos enfrentando situação de exclusão, né? As crianças que trabalham em desvantagem, a nossa alternativa aqui, né? É a primeira, né? Tá lá, tá aqui. Aí vem o conceito das necessidades educacionais passa a ser amplamente disseminado a partir da declaração, ressalta a interação com o ambiente educacional, olha a outra verdadeira aqui, né? Que a escola tem que, o ensino regular tem que atender as diferenças, certo? Aí, implementados, não alcançar o objetivo, tal. E aí vem aqui, ó, na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir uma proposta pedagógica da escola, definindo com seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais e outras habilidades. Nesse caso e outros que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, né? Orientando o atendimento. Ela articula, né? Mas não é público, né? Da educação especial, certo? Então, o público-alvo são os alunos com deficiência, né? Transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, certo? Transtornos funcionais específicos, como é o caso aqui, né, que nós falamos da disgrafia, descalculia,
né? TDAH, ele é um transtorno aí específico, funcional específico, né? Transtorno funcional específico. Então, não entraria aí no público-alvo, tá? Então, ó, considera-se alunos com deficiência, aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, com interações e tal. Os alunos com transtornos globais são aqueles que apresentam alterações qualitativas, né? Na comunicação, tal. Atividades restritas, estereotipada, aí inclui os autistas, né? A síndrome do espectro autismo, a psicose infantil, os alunos com altas habilidades e tal. Também apresenta elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem, realização de tarefas, meados de interesse. Desses transtornos funcionais específicos estão a dislexia, a disgrafia, a descalculia, né? E aqui uma explicação aí geral sobre isso, mas isso é assim. A pessoa, por exemplo, ela pode ter uma deficiência e apresentar esses transtornos funcionais específicos, mas uma pessoa que tem, por exemplo, disgrafia ou descalculia, ela não é uma pessoa com deficiência, tá? Não é considerada pela lei uma pessoa com deficiência. Quem tem TDAH não é uma pessoa com deficiência, certo? Certamente você conhece aí muitas pessoas que têm TDAH, né? Muitas. E elas não são pessoas com deficiência. Eles têm dificuldade de concentração, enfim, uma série de outras questões que têm que ser trabalhadas, enfim, né? Então, só para constar aí para vocês. Bom, a 26 vai falar do Vitor Paro, importante autor aí, que fala muito da gestão participativa e gestão democrática, né? Então, é meio que um tema que ele gosta de falar bastante. E aí tem as alternativas aqui, ó. Ele vai colocar lá: se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a escola que temos. E a transformação da escola passa necessariamente por sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras. É nesse sentido que precisam ser transformados o sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho no interior da escola. Também, um aspecto importante do problema da participação da comunidade na escola é que requer medidas corajosas. Refere-se ao provimento de condições para que os membros das camadas exploradas participem da vida escolar. Basta permitir formalmente que os pais e alunos participem da administração da escola. C. É de fundamental importância considerar a ideia de que os problemas escolares podem ser resolvidos nos estritos limites da escola e procurando propiciar condições concretas de participação dos alunos no ensino da educação escolar. E D. É necessário deixar cair as máscaras e as ilusões com relação à escola que está e partir para as soluções propostas por grupos dominantes, por meio de suas reformas e acomodações paliativas que objetivam alcançar a relativa democracia escolar. Vamos ver aqui algumas palavras importantes. Ó. Quando fala estrito limite da escola, a gente fala já restringir um tema tão importante quanto a gestão democrática, participativa, pode ser resolvido nos estritos limites da escola? Não, né? Palavra restritiva, já eliminei aqui. Essa proposta vai vir por grupos dominantes, né? E por acomodações paliativas também não, né? Não, se ela é democrática, né? Não pode vir de grupo dominante. E aí aqui fala que requer medidas corajosas, basta permitir formalmente que os pais, é só isso. Só permitir já está tudo solucionado, não, né? Então é muito mais amplo que isso, o gabarito é letra A. Olha só, o Vitor Paro vai falar, se queremos uma escola transformadora, né, precisamos transformar a escola que temos. E a transformação da escola passa necessariamente por sua apropriação pelas camadas por parte das camadas trabalhadoras, nesse sentido que precisam ser transformados o sistema de autoridade e o próprio trabalho no interior da escola, né? O Toparo vai fazer uma série de propostas aí, inclusive de um comitê gestor, né? Formado lá por sempre de forma participativa, relações horizontalizadas, né? Ele coloca assim, ó, como se pode observar nas palavras de Paro, afirmada a gestão escolar democrática é partilha do poder, a participação na tomada das decisões, né? Então, o Paro tem vários textos aí,
Ele vai falar disso, dessa importância, dessa transformação da escola. E essa transformação da escola passa por toda a apropriação dos trabalhadores, né, das pessoas ali que são, de certa forma, dominadas ali, né, colocadas pelo páreo, que vai ter essa visão muito crítica do atual sistema, de como é feito, né, que as ordens vêm de cima para baixo, as transformações acontecem, as pessoas acabam não participando, e o Vitor Palio é muito crítico disso, e ele vê uma escola diferente para isso, uma transformação da sociedade, certo? Partilha do poder mesmo, né, de fato. A 27, as avaliações, a 27 vai falar de avaliações externas institucionais e analisar as proposições abaixo. Aí tem aqui 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, né? E aí diz assim, a avaliação institucional, né, é também uma forma de permitir a melhor organização do coletivo da escola, com vistas a uma gestão mais democrática, participativa, que permita à coletividade entender quais são os pontos fortes e fracos daquela organização escolar, bem como mobilizar, criar e propor alternativa aos problemas. 2. Na chamada avaliação de sistema, além do rendimento dos alunos, são feitas avaliações de fatores associados a tais rendimentos e pesquisadas as características das escolas que podem facilitar ou dificultar o trabalho do professor e a obtenção dos resultados esperados pelos alunos. Essa avaliação é necessariamente externa à rede, ou seja, preparada para fora da rede avaliada, né? E os resultados obtidos na avaliação de sistema devem ser enviados às escolas para serem usados tanto na sua avaliação institucional como pelo professor na avaliação da aprendizagem dos alunos. Então vamos lá, né? Vamos ver aqui como que a gente pode responder. Bom, a avaliação é uma forma de permitir a melhor organização do coletivo, com vista a uma gestão democrática e participativa? Sim, né? Porque aí vai aparecer ali os pontos fortes, os pontos fracos, né? E como que a gente pode resolver esse problema. A avaliação externa é importante isso, para ela dar aquele raio-x ali da situação da escola, como é que está. Os resultados na avaliação devem ser enviados às escolas para serem usados? Obviamente, tanto na sua avaliação institucional como pelo professor na avaliação da aprendizagem dos alunos, sim, né? Ele é um importante balizador ali do conhecimento, como é que está, como é que não está, embora a gente saiba os limites, às vezes, de uma avaliação externa, mas ela é importante, né, para avaliar. E aí vem a letra B. Vamos ler a letra B. Na chamada avaliação do sistema, a lei do rendimento dos alunos, são feitas avaliações de fatores, até rendimentos, até aí tudo bem, né? Agora, o problema está aqui. Essa avaliação é necessariamente externa à rede? Não, né? Não. Ou seja, preparada fora da rede avaliada? Não necessariamente. Ela pode ser, sim, preparada ali pela própria rede, né? Portanto, a 2 está fora. Se a 2 está fora, nós ficamos com 1 e 3. 1 e 3 é letra C de casa. Olha aqui, ó. Nosso gabarito é letra C de casa. Eu vou grifar o C aqui, tá? Entendeu? Ali, ó. Essa avaliação é necessariamente externa. Não, né? Não é necessariamente externa. Ela pode ser, por exemplo, formada ali pela própria rede. 28. Sobre a interação escola-família, assinale as assertivas abaixo, considerando V para verdadeiro e F para falso, em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta sequência. Então, né, qual é a correta sequência aí dessa questão? A relação escola-família está presente de forma compulsória desde o momento que a criança é matriculada no estabelecimento de ensino, de maneira indireta ou indireta. Essa relação continua viva e atuante na intimidade da sala de aula. E aí, será que é isso? Será que não é? Vamos ver, né? A avaliação, a aproximação com as famílias é parte do trabalho escolar, uma vez que as condições familiares estão presentes de forma latente ou manifesta na relação professor-aluno e constituem chaves importantes do planejamento e da ação pedagógica. E aí a última, né? É preciso colocar a interação em família em uma perspectiva processual que estabeleça horizontes de curto e longo prazo. No primeiro momento, faz-se o conhecimento mútuo.
No segundo momento, são construídos espaços de corresponsabilidades abertos exclusivamente aos pais. Eu falo para vocês, né, que a nossa educação é em interação, né, inserção, interdisciplinaridade, e que a palavra né, não combina com a nossa legislação. Exclusão, né, exceção. Né? Então, a palavra in combina mais. Ah, mas pode aparecer a palavra e, sim. E, por exemplo, acesso aos cargos públicos exclusivamente por provas ou provas e títulos, né? Existe alguma outra hora que aparece ali o esse, mas normalmente aparece um in, né? Interdisciplinar, intersetorial, inclusiva, né? Então, a palavra in, ela é muito mais presente. Aqui, quando fala de exclusivamente aos pais, limitou, né? Limitou, gente, eu já colocaria o F aqui. E a última sendo F, eu já eliminaria duas questões aqui. Na verdade, eliminaria três questões, né? Três questões, porque aqui é V e aqui é V também, né? Vou colocar aqui do lado, porque a prova está arriscada, ó. VVF. Então, aqui o gabarito é letra A de amor, né? A de amor. Então, gente, são detalhes que você pega quando você faz muitas provas. Aí você vai sacando essas coisinhas e te facilita muito na hora de fazer uma prova. 29, questão de Fernando Azevedo. Achei essa questão um pouco mais complicada, porque Fernando Azevedo, né, ele é ali um importante integrante da Escola Nova do Brasil, do Manifesto dos Pioneiros da Educação, mas não é um autor tão comentado assim, né? Então, Fernando Azevedo não cai tanto assim. Foi o principal divulgador e apologeta do movimento Escola Nova, né? Apologeta, tão feio essa palavra. Segundo Azevedo, a lei que instituiu a reforma incorporou a própria essência da nova concepção pedagógica, porque a escola nova ela surge em contraposição à escola tradicional. É um movimento ali que tem o John Dewey, né? Eu sempre erro o nome dele, John Dewey, né? Então, tem ali o Fernando Azevedo, tem outros importantes que são ali esse movimento dos pioneiros da educação, integrando numa unidade concepção e plano, nas suas linhas gerais e nos seus detalhes, as diversas contribuições dos autores integrantes do movimento reformador. Para ele, o ideal da escola nova envolvia três aspectos, né? Então, quais são esses aspectos? Político, ideológico, sociológico. B, escola primária, secundária e ginásio. C, escola única, escola do trabalho, escola comunidade. D, teoria técnica e acadêmica. E aí, esse movimento ele veio contrapor a escola tradicional. Então, esse movimento vai defender a escola pública, escola para todos, né? Então, um movimento aí mais abrangente da educação num país que tinha uma educação um pouco restrita, muito ligada aí ao movimento religioso, né? Influência jesuítica no Brasil, enfim, bababá. Então a escola nova vem se contrapor a essa escola tradicional, prevendo aí reformas, mudanças e tal. Então, neste caso aqui, a alternativa seria a letra C, escola única, escola do trabalho e escola comunidade. Eu vou explicar um pouco o que ele quis dizer aí com essa escola única, né? C de casa, mas eu achei essa questão mais difícil, né? Uma questão difícil, ó. Azevedo teria participação em diversos eventos marcantes, como a elaboração do Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932, 2 anos após a fundação do Ministério da Educação. O documento voltava a defender a escola nova, com conceitos como escola única, que propunha uma escola universal igual para todas as crianças brasileiras, né? Então, escola única para todos. E aí, opa, isso aqui que está nesse aspecto aqui, pela escola única, né? E ficou mais fácil definir por aqui. Escola do trabalho, né? Ali a formação e tal, escola comunidade, essa relação já
escola e família também preconizada aí. Mas letra C, achei essa questão a mais complicada dessas 10 que nós estamos comentando aqui. E aqui, a última desse bloco, né? Depois eu vou gravar outro bloco, o ensino médio, a etapa final da educação básica, direito público subjetivo de todo cidadão brasileiro. Todavia, a realidade educacional do país tem mostrado que essa etapa representa um gargalo no direito à educação. Acerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta, né? Uma questão que versou aí sobre ensino médio, também não é muito comum cair em provas, né? O ensino médio. Quando é prova do Estado, sim. Mas numa prova que é municipal, né? Bom, vamos lá. O que diz? É imprescindível reconhecer que as rápidas transformações na dinâmica social contemporânea, nacional e internacional, em grande parte decorrentes do desenvolvimento tecnológico, atingem diretamente as populações jovens e, portanto, suas demandas de formação. B. Considerar que há muitas juventudes implica organizar, lembrando que nós estamos procurando a incorreto, uma escola que acolhe as diversidades, promovendo de modo intencional e permanente o respeito à pessoa humana e seus direitos. E mais, que garanta aos estudantes ser coadjuvantes de seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como espectadores do currículo, ensino e aprendizagem. C. Para atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da cidadania, inserção no mundo do trabalho e responder à diversidade de expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as juventudes tem que estar comprometida com a educação integral dos estudantes e com a construção do seu projeto de vida. E D. Para além da necessidade de universalizar o atendimento, tem se mostrado crucial garantir a permanência e as aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas demandas e aspirações presentes e futuras. E qual seria a incorreta? Essa não estava difícil, não, né, gente? Porque, olha só, né? É imprescindível reconhecer as rápidas transformações da dinâmica social contemporânea? Sem dúvida, né? Estamos vendo um mundo de muitas transformações, principalmente aí desenvolvimento tecnológico que atinge os jovens, né? Celular, né? WhatsApp, todas as redes sociais, né, que existem hoje aí, então atinge mesmo. Atender às necessidades de formação geral, exercício da cidadania, inserção no mundo do trabalho, responder à diversidade de expectativas dos jovens quanto à sua formação, tudo isso aí, né? A educação integral dos estudantes, com a construção do seu projeto de vida, está tudo dentro do ensino médio, né? Projeto de vida principalmente. A necessidade de universalizar o atendimento, crucial garantir a permanência, as aprendizagens, respondendo às suas demandas, aspirações profundas, presentes e futuras, também, certinho. Agora, olha só a letra B, né? Que é nosso gabarito, já denunciei aqui, gabarito letra B de bola, porque nós estamos procurando a incorreta. Olha só, o que diz aqui, ó? Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma... Até aqui tudo bem. Promovendo de modo intencional e permanente o respeito a tudo bem aqui. E mais, grandes estudantes ser coadjuvantes? Não, estudantes têm que ser protagonista, não coadjuvante, né? Lembra do cinema? Ator principal e o coadjuvante. Um estudante não pode ser coadjuvante do processo dele, ele tem que ser o ator principal, né? Aí, reconhecendo como espectadores do currículo, estão lá só para assistir, né? Não, eles estão lá para transformar. Então, gabarito letra B, né? Tem problemas aí nessa questão de ser coadjuvante, espectador, isso não está em consonância com o que diz, né, a BNCC, do jovem protagonista, jovem que tem que criar, modificar, enfim, transformar a sociedade. Certo? Então, ó, vamos parar por aqui, que a gente já deu 50 minutos, né? Passamos, e ajuda aí, né? Comenta, clica. Nós vamos fazer a segunda parte, eu dividi em 2 blocos para ficar mais fácil você entender aí as questões colocadas na prova que foi aí, né? A prova teve na cidade de Carapicuíba, mas eu vou trazer aqui bastante questões. Estudar por questões é sempre importante, porque você vai aprendendo, vai vendo o estilo da banca, as respostas, e isso te dá aí uma condição muito boa
para você fazer outras provas e responder de forma precisa, né? Pegar os nuances das questões, tá bom? Até mais e obrigado.